De uma prova, gente, de 250 quilômetros no deserto do Saara. Roda o VT que tá muito legal. As imagens do maior deserto quente do mundo, localizado no norte da África, são impressionantes e fazem parte da vida de Bruno Ribeiro. Sou uma pessoa muito ligada com a natureza. E assim, você correr num deserto é uma coisa inexplicável. Então assim, foi paixão assim, instantânea. E eu comecei a tentar focar essa parte de corrida no deserto. Além de encarar muitas pedras pelo caminho, cada competidor precisa cuidar da própria logística. O principal dessa prova, que são 7 dias e 250 quilômetros, é que é uma prova sem auxílio nenhum. Então, durante a prova, eles só te dão água e mesmo assim é fracionada e uma tenda para dormir. Então, você tem que levar na mochila toda a sua comida para 7 dias, a roupa, tudo que você vai precisar. Se faltar um remédio, um suprimento, você acaba desistindo da prova. E como são 7 dias, assim, são 7 dias sem tomar banho, são 7 dias dormindo na areia, assim, a gente vira assim, não dá para explicar, assim, então a parte psicológica aí tem dia, no terceiro dia você começa a lembrar da família, você sente falta de casa, assim, são altos e baixos o tempo todo. O ultramaratonista de Mongaguá teve de enfrentar muitas adversidades. A gente enfrentou muito calor, assim, a gente pegava na faixa de 40, 45 graus e à noite o frio, né? O tempo acaba todo deserto, a noite é muito frio e durante o dia é muito quente. E essa variação de temperatura todos os dias, no deserto do Saara é muita duna, então é montanha o tempo todo com duna e como a mochila, a minha no caso pesava 10,5 kg, então é o tempo todo você andando, afundando na areia e subindo montanha. O cuidado com a hidratação foi fundamental. E o principal problema do deserto é a desidratação. Que inclusive essa prova que fiz ano passado faleceu um atleta, porque lá como é seco a gente sua, então você vai suando só que o suor evapora, você não vê, você fica seco o tempo todo, a roupa fica seca, só que você está suando e perdendo líquido. Então se você fizer um erro ali de cálculo na hidratação, as consequências assim podem ser bem... Até que nessa prova, no segundo dia, eu tive um problema com a desidratação, passei muito mal. Aí eu até ia desistir da prova, teve uma hora que eu deitei lá no chão, não consegui, a pressão baixou. E até falo que eu não desisti porque não tinha ninguém nem por perto para desistir. Não tinha nem como desistir. O emocional também foi muito importante para superar tantos imprevistos. Eu passei por 2 tempestades de areia e é assim, a gente tem que se cobrir todo, com óculos no caso para enxergar, cobre o rosto, cobre o corpo e assim, tem gente que acaba deita no chão, que é um pouco não, é assustador. Eu já corri com chuva de granizo, com pedra forte, né? Então assim, uma adversidade dessa, no caso da tempestade de areia, por mais difícil e duro que seja, doloroso demais, mas é uma oportunidade que a gente, assim, acho que é uma bênção assim, que vem e a gente tem que aproveitar. Em meio a tanta areia, ficou difícil ver alguém que não estivesse participando da prova. O deserto é um ambiente muito inóspito, né? Então, assim, até no Saara você não vê vegetação, você vê pouca coisa, assim, é muito areia, areia, areia o tempo todo, montanha de areia, assim, o lugar é lindo, só que animal você
Eu nessa prova teve umas 2 vezes que apareceram aqueles nômades, mas era uma pessoa lá não tem camelo, é dromedário, né? Então lá no meio daquelas montanhas, uma pessoa que você nem imagina de onde saiu com o dromedário amarrado andando. Então assim, isso é fenomenal, você vê a coisa de filme assim. Bruno Ribeiro completou o desafio em 38 horas. Garantiu a posição 204 entre 1.150 competidores. O visual é sensacional, muito calor. Aquela cena que a gente vê de filme de deserto, areia, dunas de areia gigante assim. Você vê o sol, você vê o ar assim, semelhante a filme mesmo. É isso, assim, pra mim é sensacional. E não foi a primeira vez que ele enfrentou algo assim. O deserto do Saara, na realidade, é o meu 4º deserto. Já corri no deserto do Atacama, no Chile, né? Foi o meu primeiro deserto, em 2015. Deserto da Namíbia, na África. No deserto de Gobi, na Mongólia. Além de superar os próprios limites, Bruno Ribeiro também demonstra o lado solidário ao realizar campanhas para ajudar a APAE de Mongaguá. Só quem visita lá que vê tudo que os alunos passam lá e às vezes a gente reclama da nossa vida, fala que está desanimado e a gente vê o quão guerreiro eles são, né, a vida deles. Aí eu fiz essa campanha, eu lembro que a primeira, a gente fez uma campanha para arrecadar fundos para comprar tablets para eles, para auxiliar no estudo deles. Os outros 2 desertos eu fiz a campanha para a gente construir um jardim sensorial para pai. E a gente conseguiu também. Mas é assim, é aquilo lá, quando você está no deserto, quando você está desanimado, pensa em desistir, você lembra deles. E é isso, é uma motivação tremenda, assim. A próxima aventura do ultramaratonista, programada para o fim do ano, vai ser bem diferente. Em novembro vai ter essa prova do deserto na Antártida. E são 250 quilômetros também, aí é o inverso de tudo que eu já fiz. A temperatura é na faixa de menos 30, menos 40 graus. E se tudo der certo, a gente vai encarar mais esse aí. E eu reclamando do calor de Santos. Tá de sacanagem. Ai, ai, muito boa, Bruno. Gente, Té se despede com essa incrível aventura no maior deserto quente do mundo. Tenham todos uma ótima tarde. Amanhã a gente volta, tá bom? Não me abandone, hein? Fiquem todos com Deus. Tchau.